Gênesis 4:13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E eu vou ler o verso 16 agora. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. As coisas poderiam ter sido bem diferentes para a vida de Caim e para a vida também de todos nós, que aqui estamos nessa noite para adorar o Senhor e cultuá-lo em espírito e em verdade. As coisas, conforme você pensa ou conforme você imagina, ela pode ser mudada, desde que seja colocada diante de Deus. Se você olhar o caminho de Caim, ele vai sendo progressivo. Diz que primeiro eles vão adorar ao Senhor, e depois ele se enche de ira, e a Bíblia diz que Deus questiona Caim, Caim se revolta, Caim fica irado. Deus diz: olha, está tudo diante de ti, no entanto, se mudar, certamente as coisas vão ser diferentes. E Caim vai crescendo nessa maldade do seu coração, essas coisas vão crescendo de tal forma que nós já sabemos que ele se torna um assassino do seu próprio irmão. E quando Deus pergunta para ele sobre o irmão, ele diz assim: mas eu não sou o tutor dele. E aí ele começa a reclamar da vida, a reclamar das coisas, e ele vai caminhando contrário ao Senhor. É bem diferente de pessoas que tiveram situações extremas, no entanto foram vencedores e viram que as coisas poderão ser diferentes dependendo da situação que eu vá me colocando diante de Deus. José é um deles, por exemplo. José é vendido, é zombado, é esquecido pela família, cai na mão de um escravo, depois de outro. No entanto, ele vai trabalhando e vai vencendo em fé cada obstáculo, cada dificuldade. Daniel também passa pelo mesmo caminho. Daniel é levado cativo, e na Babilônia ele vai crescendo e vai rompendo em fé. A cada dia, cada obstáculo, ele vai crescendo e vivendo cada vez mais próximo de Deus. E quando ele é chamado para interpretar algo, ele vai dizer: olha, eu vou ver o que Deus vai me dizer. Não é porque eu quero, mas vamos esperar em Deus. E assim você tem vários personagens bíblicos que eles vão vencendo. Neemias também é um deles. E aí você coloca José, você coloca Neemias, você coloca o próprio Daniel, e aí você coloca você. Como é que é essa caminhada que nós acabamos de cantar ao Senhor? Que primeiro o Senhor nos leva para perto dele, e aí diz que nós queremos ir um pouco mais além, e aí a Bíblia diz, na verdade nós cantamos, dizendo que toda vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando uma chance de crescermos um pouco mais. Mas vamos ser bem honestos conosco mesmo. Primeiro, ninguém quer ser provado. E se é para a fé crescer através de provação, esta presente geração de cristãos, eles vão declarar: olha, nós não queremos a confusão, não queremos ser testados, não queremos ser provados, pelo contrário, o Senhor é o nosso Deus, tem o melhor para nós, queremos sempre o melhor, queremos declarar, tomar posse, ordenar, queremos tudo de bom, de melhor, e não queremos passar por desertos, por vales, por provações. O apóstolo Paulo diz que foi bom ter passado pelas aflições. Ele diz que nós somos também aperfeiçoados. Ele diz que nós crescemos quando somos provados. E o salmista diz: Senhor, foi bom ter passado pela aflição, porque eu conheci a tua lei. E aí o salmista depois diz que a tua lei, Senhor, é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Mas ninguém atualmente quer ser provado. Se a gente coloca o Adão, o Adão ali e o Caim há 4.000 anos atrás, e aí nós colocamos mais 2, e aí nós estamos com 6.000 anos, mas a geração presente continua no mesmo caminho de Adão. Primeiro,
adoração sem compromisso. Depois, se somos repreendidos, nos revoltamos, foi o caso dele. Ele se revolta contra Deus, ele não aceita a correção de Deus, não aceita a disciplina, a correção de Deus, ele fica revoltado, depois enche-se de si mesmo e vai dizer: olha, sou lançado da tua presença na face da terra, quem me encontrar vai me matar, o castigo é demasiadamente pesado, não posso suportá-lo. E aí o verso 16 diz que ele retirou-se caindo da presença do Senhor. E assim tem muitos que seguem no mesmo caminho. Primeiro, adoração ao Senhor sem compromisso. Por isso que a oferta de Abel é aceita, a de Caim não. A Bíblia diz que o seu espírito de ira poderia ser mudado. Olha só no verso de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E ele mostra o que ele está alimentando aqui. Olha o verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado? Ou seja, a oferta já não foi aceita, o culto já não foi aceito, e aí ele fica irado, descai o semblante e continua irado. E aí faz-nos lembrar do Salmo 37, que o salmista, Deus fala para o salmista: olha, não te indignes por causa do malfeitor que prospera em seu mau caminho, antes habita na terra, alimenta-te da verdade e faz o bem, espera pois pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifica o teu coração. É uma dificuldade desta geração a cumprir o Salmo 37. E aí a gente começa a pensar nessa história do governo, ou a sociedade presente, que tudo que é errado virou certo, tudo que é injusto virou justo, e aí o que é pecado virou orgulho. O que Deus diz que é maldição, a geração diz que é orgulho. O que Deus diz que é inválido, esta geração diz que é válida. E aí a igreja, se duvidar, ela começa a andar de mãos dadas com a presente geração. A presente geração passa a elogiar a igreja, e se a igreja está sendo elogiada pelo mundo, tem algo errado, porque a igreja sempre marchou na contramão. A igreja de Cristo é a igreja dos perseguidos, é a igreja dos contrários, é a igreja que é sal e que é luz, e ela anda na contramão. Mas há um esforço tremendo, falei aqui outro dia sobre isso, de colocar a igreja, uma preocupação de alguns pregadores e alguns cristãos, para a igreja ser extremamente aceita pelo mundo. E a Bíblia diz que é o contrário. Cristo vai dizer: olha, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. E aí há um esforço, principalmente para agradar a juventude, a adolescência e jovem, assim como os pais, os avós não querem bater de frente com a geração mais nova. Não vamos ter problema, não vamos disciplinar, não vamos corrigir, vamos deixando. E a Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha dos pais. E a igreja também, que não toma posição com respeito à sua liturgia e à sua teologia, e deixa que adolescentes, crianças e jovens conduzam a igreja sem nenhum conhecimento teológico, nem litúrgico e nem histórico, essa igreja está afadada. Sabe por quê? Porque no final vai acontecer literalmente o verso 16, e aí é uma geração que vai se afastando de Deus. E nós estamos no mês da família e falamos sobre família. Então a família tem responsabilidade sobre os seus menores. A igreja tem a responsabilidade teológica e litúrgica. Sabe por quê? Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, se nós temos tantas coisas contrárias à verdadeira adoração, ao culto compromissado, em vez de conduzir a geração em direção ao céu,
nós conduzimos em direção ao inferno. Mas a gente vai massageando o ego, a gente vai dizendo que está tudo certo, que está tudo bom, que é assim mesmo, que é a geração da festa, que a gente não pode bater de frente teologicamente, que é melhor deixar assim. E aí nós vamos conduzindo o que a Bíblia diz assim: olha, é aquele que chamou e caiu na porta e ainda conduz para o inferno. E aí se você diz: pastor, essa palavra é pesada, irmãos, mas eu não tenho outra, a não ser essa de Mateus capítulo 7, 22 e 23, que tinha adoradores, cultuadores, profetas, faziam milagres, e no final chegou diante do Senhor, ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ainda tiveram a chance de dizer: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, em teu nome nós tivemos muitos prodígios e milagres. E aí o Cristo disse: mas eu nunca vos conheci. Nunca conheceu como verdadeiro adorador, como verdadeiro cultuador. Mas nós fizemos muitas festas em teu nome. E ele disse: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós precisamos, como igreja bendita do Senhor, em que o inimigo tem aproveitado todas as chances, todas as oportunidades para conduzir a igreja para longe do Senhor, porque se tem um problema da atualidade é que a geração atual não lê Bíblia. Já olhei daqui e disse: vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, a pessoa vai lá para Gênesis. Vamos abrir em Gênesis, ele vai para Apocalipse. Se eu disser Oséias ou Obadias, misericórdia. Alguém vai dizer: pastor, nem tem isso na Bíblia, nunca vi esse livro na Bíblia. Amós, Jonas, onde está isso? E aí de repente, por que isso aconteceu? Eu vou devagar um pouco. Quando alguns jovens aqui, cadê o Renê? Está aí? Olha o Renê lá, que é um dos jovens velhos da igreja, Marquinho Alessio. Nós tínhamos a Solange, Joaquim, essa turma aí. Nós tínhamos a Belinha, está lá atrás. Nós tínhamos aquela gincana de sábado, espada no ar, lembra? Espada no ar. Hoje não tem mais isso. Se disser: vamos, espada no ar, você diz: misericórdia, alguém quer me matar. O que vai acontecer na juventude? E a Bíblia diz, os profetas, que a geração perece por falta de conhecimento. Oséias 6,3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecimento do Senhor, porque a sua vida é certa. Conheçamos e prossigamos. Então o que está acontecendo na atual geração é que Bíblia não. A Bíblia é radical. Já vi alguém dizendo que a Bíblia é muito radical, que a Bíblia é muito pesada. Vamos dar um jeito, vamos reinterpretá-la, vamos atualizá-la de tal forma que se torne um pouco mais leve para esta geração. E eu digo de novo, eu gostaria de, como pastor, ter algo diferente, mas o que a Bíblia diz é: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, não for batizado, vai para o inferno. É bíblico. Alguém vai dizer: mas isso não é, mas é o que a Bíblia diz. E Romanos vai dizer o seguinte: olha, como invocarão se eles não ouviram falar? Como pregarão se não foram enviados? Mas como é que eles vão saber se alguém não disser? E aí toda a igreja é enviada. E aí chega no final de Mateus 28, Cristo vai dizer: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ide e fazei discípulos a todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E hoje, se eu perguntar: você falou para alguém do Evangelho esta semana? Você diz: não. E aí eu digo: 15 dias? Você diz: não. E um mês? Não. Sabe por quê? Porque o inferno foi perdendo valor na sua mente. Ou seja, o valor não é real. Porque se você encontrar alguém acidentado, você corre para socorrer. Alguém com alguma necessidade, você corre para ajudar. Mas essa geração que marcha passos largos para o inferno,
você diz, não é comigo essa história. Então não há problema. Às vezes é familiar, é gente do dia a dia. Eu não estou dizendo para você ser antipático, pelo contrário, mas viver e falar do sol da terra, da luz do mundo, e que ninguém vai ao céu senão por meio de Jesus Cristo. Mas a presente geração tem dito que dá para ir para o céu de qualquer jeito, porque alguém diz, o importante é ter uma religião e o importante é ter a fé. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas está tão natural que já estão dizendo que não é preciso ir por Cristo, é só ter uma religião que já basta. E a Bíblia diz não, é preciso que creia em Cristo para poder ser salvo. E ele disse: esta fé vem do coração de Deus para o coração do pecador. Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí o Efésios 2:19 diz que você se torna da família de Deus. Mas o verso 12 de Efésios 2, que eu já tenho citado aqui, diz que antes disso, o indivíduo está no mundo sem Deus, sem promessa, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. O caminho de Caim é esse caminho. É uma geração que está no mundo, mas vive sem Deus, sem comunidade, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas tem algumas coisas que vão preenchendo esse pensamento, essa ideia, e que na verdade chega no futuro, é lançado no inferno, porque nada muda, porque não nasce de novo, porque não há compromisso, porque é uma religião sem compromisso, é uma adoração sem compromisso. Caim é rejeitado porque não teve compromisso na sua adoração, e mais tarde se mostra o espírito dele, fica irado, extremamente irado, ele alimenta essa ira, Deus fala com ele, fica mais revoltado ainda, mata o próprio irmão dele, e quando Deus pergunta, cadê o teu irmão? Ele diz, eu não sou tutor dele. Deus diz assim, mas a terra está clamando, recebendo o seu sangue, diz, mas eu não sou tutor dele. E aí ele de repente vai fazer essa declaração de que é lançado, de que é jogado para longe, de que a fúria, o pecado, o castigo é tão grande que ele já não pode suportar, mas é um problema dele, não é problema de Deus, e não é nem um problema da família dele, é um problema dele. Deus assim cumpre dominá-lo, ele não domina, ele se alimenta, cai o semblante, e ele continua caminhando. Então esta nossa geração, ela caminha dessa forma, mesmo caminho de Caim, e o problema é que às vezes gente da igreja aplaude, gente titulada de cristãos, os cristãos contemporâneos, eles vão aplaudindo. Talvez precisamos mais de ler a Bíblia, ler livros como Catacumbas de Roma e outros livros bons sobre a história da igreja apostólica, da igreja medieval, a igreja que cresce debaixo de perseguição, ou então a igreja que entra no Brasil, como que isso acontece a partir daí do ano de 1858, 59, por aí, como é que foi a história dessa igreja até chegar hoje? Mas se o amor esfria e a fé esfria, significa que tem uma geração que não tem compromisso com Deus. O salmo que nós lemos, um dos salmos, ele disse, olha, é preciso contar à presente geração e aos nossos filhos o que Deus realizou na história. E aí, se não lemos, se não conhecemos, se não temos compromisso, se não temos compromisso com a igreja, compromisso com o mundo, compromisso com Deus, a igreja, ou seja, os adoradores vão marchando a passos largos em direção ao inferno e não em direção ao céu. O último canto que nós cantamos, os dois últimos na verdade, o me leva-me além das circunstâncias. E o segundo é, toda vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. O que ele está dizendo é sobre montanhas e vales, e eu vou continuar cantando, eu vou continuar adorando o Senhor, mas pequenas coisas às vezes te fazem desistir da fé, da igreja e às vezes até da família. Poucas coisas. Ou seja, é uma geração que não quer enfrentar problemas. E às vezes na igreja também nós temos essa fé
que eu vou para a igreja e aí o ministério canta, e aí alguém diz o que eu vou fazer, e aí eu não tenho nenhum compromisso mais durante a semana, porque eu fui lá, me alimentei, aí voltei. Mas eu me alimento e eu sou desafiado durante a semana, às vezes com esses mesmos apelos do Caim, e ele descumpre dominá-lo. Mas não fuja da presença de Deus, porque céu, inferno é realidade. É realidade. É só a questão de tempo. Você leu Apocalipse 1, do verso 4 ao verso 8, e ele disse assim: aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E ele disse: todo olho verá, até quantos traspassaram. Então, enquanto temos oportunidades, vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, indo sempre além das circunstâncias, e se for preciso, que a fé seja provada, mas vamos entender que é uma chance que estamos tendo para crescer um pouco mais. É assim que Deus nos abençoe como família da fé, como igreja que é chamada para enfrentar essa presente geração que caminha, que corre nos caminhos do Caim. A igreja não, a igreja caminha o contrário, ela caminha pelos passos do Abel que o Caim botou fim. Mas que Deus nos abençoe, que a misericórdia de nós. Amém.